Então, boa noite a todos. Que a graça de Jesus, nosso Salvador, também Pai eterno, seja com todos, caros irmãos e também amigos da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo, conforme foi falado na oração do irmão Lorival agora, né, venha nos confortar e também venha nos iluminar. Esse estudo dessa noite, ele é bem conhecido de várias pessoas, né? Mas eu quero trazer à lembrança alguns textos que podem servir para a nossa advertência e também para a nossa orientação. Então, eu queria entrar num tema falando sobre os falsos profetas e os falsos mestres. Então, desde o Velho Testamento, nós sabemos, né, que surgiram muitos, e aí no decorrer do Novo Testamento, mesma coisa, né? E agora no tempo do fim. Então, eu lembro que o Mateus, meu filho, fez uma live, ou duas, né, falando dos sinais dos tempos. Então, ali foi falado da queda das estrelas, o escurecimento do sol, a lua como sangue, o terremoto de Lisboa, né? E justamente falando dos sinais dos tempos. Mas tem um ponto aqui dos sinais dos tempos que está em Mateus 24, e o verso 11 diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no verso 24, quase no fim, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, Jesus, na recomendação, naquilo que os discípulos pediram, né? Que sinais haveria de ter no fim? Uma parte já foi falado, né? E lembrando também que no texto de Lucas, repetindo mais ou menos o mesmo tema, Lucas acrescenta ali as inundações, além dos terremotos. E ali, então, essas inundações, nós podemos entender os tsunamis, né? E muitas cidades sendo varridas. Mas o tema, então, de hoje seria uma parte dos sinais dos fim dos tempos. Outro texto que eu quero ler com os irmãos está no livro de Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 13 ao 15. Lemos assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mais outra profecia, Paulo nos orientando sobre isso. Lemos também em seguida o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, escrevendo assim, segunda carta, capítulo 2, e o verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aqui, então, falou falsos doutores, outra tradução fala falsos mestres. Então, é isso que Pedro alerta a igreja, né? Estava acontecendo em sua época, mas ainda iam surgir muito mais. Outro texto, 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo.
Quero voltar no texto de Pedro, um outro versículo, na segunda carta ainda, no verso 15 ao 17. 2 Pedro 2, agora no verso 15 ao 17. Os quais, falando da situação da época e falando do futuro, os quais, deixando o caminho direito, entraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão do mudo jumento, falando com voz humana, impedido a loucura do profeta. Aí diz: esses são fontes sem água, movidos pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva para eles. No livro Eventos Sinais, página 18 e 19, fala também que no tempo de Cristo, além dele nos alertar, já tinha também falsos profetas. Às vezes a gente lê o Eventos Sinais, né? E às vezes quer terminar a leitura e passa muito rápido, e muitas vezes não percebe certos detalhes. E o detalhe que eu quero deixar para os irmãos é esse. Então, é a página 18 e 19. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11, que nós acabamos de ler. Aí, então, fala assim: ergueram-se falsos profetas, enganando o povo e levando grande número ao deserto, mágicos e exorcistas, pretendendo miraculoso poder, arrastar o povo após si, às solidões das montanhas. Mas essa profecia foi dada também para os últimos dias. Esse sinal é o indício do segundo advento. Isso é importante, isso daqui, que a Moai está citando que Jesus está falando da destruição de Jerusalém, e nessa época, então, o que aconteceu? Ergueram-se falsos profetas. Não fala que é no futuro, aí foi naquela época, foi que aconteceu esse fato. No livro Grande Conflito, página 29, e está aqui também na página 7, desse livreto nosso, sobre os 2 cercos de Jerusalém, diz assim também: na época da destruição de Jerusalém, dos muros e do templo, um pouquinho antes aconteceu o seguinte: o chefe das facções dos judeus mesmo, que guerreavam entre eles, diz assim: os chefes das facções oponentes, por vezes, se uniam para saquear e torturar suas desgraçadas vítimas, e novamente caíam sobre as forças um dos outros, fazendo impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não lhes refreava a horrível ferocidade. Os adoradores eram assassinados diante do altar, e o santuário contaminava-se com o corpo de mortos. No entanto, em sua cega e blasfema presunção, os instigadores dessa obra infernal publicamente declaravam que não tinham receio de que Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. A fim de estabelecer mais firmemente seu poder, subornaram profetas falsos para proclamar, mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo devia aguardar o livramento de Deus. Então, aqui fala que essas facções, né, dentro de Jerusalém, hora eles guerreavam uns contra os outros, outra hora se uniam e saqueavam o povo, né? E matavam os que estavam adorando também, ou pedindo misericórdia para Deus.
Mas o fato aqui fala que eles tinham tanta confiança que Jerusalém era a cidade de Deus, então que ela não ia ser destruída. E para conseguir o seu intento, o que fizeram? Então, pagaram, né? Aqui fala, subornaram profetas falsos. Então, nós lembramos também lá o caso de Balaão, né? Ele, por dinheiro, ele foi conclamado a ir lá amaldiçoar o povo de Israel. Então, sempre existiu essas coisas e haverá de acontecer até o final do tempo. Nós temos visto dentro do Adventismo vários agrupamentos diversos, um separado do outro, né? E esses agrupamentos, muitas vezes, uma hora eles se unem em certos aspectos, outra hora eles se atacam, né? E também destacam ali uma verdade muito grande e, do outro lado, o erro misturado com a verdade. É isso que nós temos visto nos últimos dias. Então, quem é acostumado a ficar pesquisando na internet, né, vai ver, além de falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, né? E se dizem sábios e desafiam com muita arrogância, né? Achando que eles são o dono do mundo. Mas eu tenho um fato curioso para deixar para os irmãos, quando eu falei do evento Sinai, né? Às vezes a gente lê, passa por cima, eu mesmo já li, mas não tinha nem lembrado mais desse tema, né? E a irmã White teve que se defrontar com um caso desse tipo. E esse assunto está justamente na página 19 e 20 do evento Sinai, bem no começo. Os irmãos, então, vão ver o que aconteceu, né? Na época que ela estava na Austrália. Então, aqui o título é Falsos Profetas. Como um dos sinais da destruição de... Não é aqui, mais para frente. Ontem à noite, um jovem, entrando até nós, mas alegando ser o irmão de Vitória, Vitória é uma cidade da Austrália, veio visitar-nos e disse que queria ver a irmã White. Então, ele veio dessa cidade, ele era um estranho, eu li estando, mas é estranho, né? E ele fala, eu vim aqui e quero falar com a irmã White. O que a irmã White fez? Parece que ela foi um pouco rude, não sei. Quem tivesse lá na época ia condenar a irmã White. Aí então ela, que está escrito que era de noite. E a irmã White diz, eu recusei vê-lo. Nós o convidamos, porém, a permanecer conosco durante a noite e a tomar o de jejum. Após o nosso costumeiro culto matinal, ao estarmos prestes a nos dirigir às nossas várias ocupações, esse jovem se levantou. E o que ele fez? E com um gesto autoritário, pediu que nos sentássemos. Olha só que arrogância. Termina o culto matinal, costumeiro, né? Lembremos que irmão White não recebeu ele, mas ao mesmo tempo falou, olha, deixa ele dormir, descansar, passa a noite conosco e de manhã ele toma o de jejum. Aí ele, com gesto autoritário, pediu que todos sentassem. Aí continua. E ele disse, vocês têm inário? Bom, se acabaram de fazer o culto matinal, está na cara que eles tinham inário, tinham acabado de cantar. E aí continua. Cantaremos um hino e então lhes transmitirei uma mensagem. Aí a irmã White declara, se tem uma mensagem, transmita sem demora, pois estamos com muita pressa de remeter a correspondência para a América e não temos tempo a perder. Parece que outra grosseria da irmã White, né? Um pouco rude, será? Aí continua.
ele começou, então, a ler algumas coisas que havia escrito, declarando, entre outras coisas, que agora começou o julgamento dos vivos. Na época da irmã White, então, ele escreveu várias coisas, né? E aí quis ler ali. Devia ser um livro, né? Que ele queria ler, né? Mas a irmã White já deu um chega para lá nele. E aí, então, a irmã White escreveu, prestei atenção enquanto ele prosseguia e disse finalmente: meu irmão, você não está em perfeitas condições mentais. Exponha claramente como a sua mensagem se refere a nós. Por favor, me diga isso imediatamente. Seu espírito está muito tenso e você compreende mal o seu trabalho. Grande parte do que disse está de acordo com a Bíblia e crentes em cada uma dessas palavras, mas você se acha superexcitado. Por favor, declare o que tem para nós. Certamente ele devia estar enrolando, né? Lia e patinava, às vezes, no mesmo assunto. Aí a história continua, né? Bom, ele disse que devíamos encaixotar as nossas coisas e mudarmos imediatamente para Battle Creek. Então, a mensagem dele: estamos no tempo do juízo dos vivos, agora vocês têm que encaixotar suas coisas, sair da Austrália e voltar para a América e ir lá para Battle Creek, em vez de mostrar-lhe qual é o nosso dever. Deixei o irmão estar, ficasse com ele, a falar com ele, enquanto eu reassumia meu trabalho de escrever. Eu uso uma expressão que os antigos usavam muito, né? Boi de piranha, né? O irmão White teve uma ideia, deixou o irmão estar conversando com o rapaz, enquanto os outros foram cuidar das atividades. Boi de piranha, os irmãos sabem, né? Quando no passado atravessavam um rio e tinha muita piranha, eles pegavam um boi mais velho, cansado, quase morto, né? E jogavam numa certa localidade, as piranhas corriam tudo lá e aí atravessava com a boiada normalmente. Mas aquele boi morria. E aí então ficou ali o irmão Star para garantir e aguentar o rapaz. Aí o que aconteceu? Ele disse ao irmão Star que quando a irmã White lhe falou tão bondosamente, mas com tanta autoridade, ele começou a ver que cometeram um erro e que as impressões que o haviam incitado tão vigorosamente não eram coerentes ou razoáveis. Embora nossa família seja grande, compondo-se de 10 membros, além de 3 visitantes, decidimos deixar que esse jovem ficasse conosco durante algum tempo. Não podemos permitir que ele vá ter com outras pessoas que o tratem asperamente ou condenem, nem desejamos que ele repita suas revelações. Queremos que permaneça por um pouco de tempo, onde possamos comunicarmos com ele e, se for possível, conduzi-lo ao caminho seguro. Termina aqui a história, e eu não sabia que terminava desse jeito. Embora ela aparentemente foi dura com ele disse que ela, de qualquer maneira, tratou bondosamente. Qual foi o bondosamente? Deixa ele descansar. Pode ser que ela já estava na cama o dia que ele chegou, ou já tinha tirado a roupa de costumeira, já pôs a roupa de dormir, né? Mas amanhã eu falo com ele. E aí, então, de manhã, ele participou do culto de jejum, né? E veio com aquela loucura dele. E ela, então, foi direto ao ponto com ele. E aí, então, ficando com o irmão Star, não sei se é o Jorge Star, e aí, então, o que aconteceu? Ele acabou reconhecendo o erro na conversa ali. Aí, então, o irmão White ficou sabendo da história. Então, é bom que ele continue conosco por mais tempo, né? Para nós trabalharmos com ele, ver se ele volta ao normal, e também não vai
envenenar outros com essas loucuras dele. E aí o resultado, possivelmente, eu acho, né, foi benéfico para o rapaz. Mas ele era estranho ali. Ninguém conhecia. Ele agora vem trazer uma mensagem. E por que a mensagem dele era falsa? Porque o clamor da meia-noite hoje que nós estamos pregando justamente é o contrário disso. A mensagem é: vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Aí vem o esposo, saindo ao encontro. E aí, então, esse é o clamor que desperta as virgens para dizer o quê? Que é uma vinda como ladrão. Ninguém sabe a hora que sai do caso dos mortos e chega para o caso dos vivos. Esse é o fundamento do nosso movimento. Aí alguém pode pensar, mas é uma simples parábola. E então, nós sabemos que não é uma simples parábola. Sabemos que ela é como uma mensagem do terceiro anjo, foi e será cumprida ao pé da letra. E o conselho é também o quê? Todos os detalhes dessa parábola têm de ser cuidadosamente examinados. Ah, mas já aconteceu a parábola, já aconteceu o clamor. Nós sabemos. Findou em 1844, a primeira fase da parábola das 10 virgens. Mas o que dizer de 1909? Irmão White agora escreve aguardando um clamor. Aí vem o esposo. O que nós entendemos disso? Uma segunda aplicação. Por isso que o texto diz, foi e será cumprido ao pé da letra. Eu termino aqui essa exposição, espero que seja útil, né, para alguns, e vamos estar atentos que vão surgir muitos e muitos ainda falsos mestres e falsos profetas e falsos doutores. Que o Senhor nos livre desse mal. Amém.